Clarice recebe sua missão. Vamos parar no Princesa Andrômeda e temos Lestrigões jogando boliche? É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Agora a gente vai fazer a análise do terceiro episódio da saga de Percy Jackson. Mas e aí, querem saber mais? Vem com a gente então! Fala, meus semideuses, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássio Reis. Meu nome é Raíza Gomes. Sejam muito bem-vindos de volta a Colina Meu Sangue. E aí, o que vocês estão achando dessas temporadas, né? Dessa segunda temporada da saga de Percy Jackson? Percy Jackson Olimpianos, né? Chegando com essa segunda temporada que é Percy Jackson e o Mar de Monstros. Adaptação do livro, né? Adaptação A do gente livro. demorou um pouquinho, né, pra trazer esse vídeo pra vocês, porque a gente teve a semana de Natal, teve a semana de Ano Novo, então a gente achou que ia ficar meio corrido fazer esses vídeos. Então a gente vai agora começar a soltar os vídeos de análise dos episódios, né? A gente já lançou o do episódio dos dois primeiros episódios, a nossa análise, e agora a gente vai começar a análise do nosso terceiro episódio. Isso aí, a gente já começa, né, com Clarice. É uma cena muito engraçada, que eu nunca imaginei que Clarice faria isso, mas Eu achei, na verdade, é de bem se coerente. esperar. Eu achei coerente com a personalidade dela. É isso, eu achei coerente, mas eu nunca imaginava. Nunca imaginei. Porque ela simplesmente vai chegando ali, oi, eu sou Clarice, Diga que é minha missão. filha de Ares. Chega toda Aí, querendo mostrar quem é que manda. E corta o pescoço. Aí o Oráculo. o oráculo de Delfos, sério? É sério que eu ia ter que passar por isso? Estou aqui Eu não gosto de ter sido amaldiçoada. com esse corpo que eu não sei nem como é que ele está se movimentando, que não tem mais articulações. É isso, eu acho que, como é que se diz, é bem coerente o fato dela ter tomado esse susto e cortar o pescoço do oráculo, né? E Clarice, quando ela percebe que fez isso, ela tenta correr, né? Ela tenta correr, mas eu acho que nesse momento ela pensa, vixe, fiz algo que não devia. Só que o oráculo é amaldiçoado, né? O corpo tá lá há não sei quanto tempo, então automaticamente o corpo se regenera e vida que segue. Por sinal, A mensagem vem. Por sinal, vocês se lembram porque o oráculo de Delfos é amaldiçoado? Se vocês se lembrarem, deixem aqui nos comentários. Se não lembrarem, deixem aqui pedindo vídeo que a gente vai fazer um especial só pra vocês, pra relembrarem isso aí. Viu? Uma das primeiras coisas que acontece quando ela recebe a missão em si, a gente percebe que a missão é passada por uma Clarice. No caso de Percy, é passado por Gabe, né? No livro é Gabe e os amigos dele, os amigos de poker, de carteado de Gabe. E na série ficou apenas Gabe, provavelmente por um corte no orçamento, né? Lembrando que no final do segundo episódio, a gente tem que Clarice escolhe quem serão os companheiros dela. Ela escolhe Annabeth e Chris Rodrigues. Embora ela ameace escolher Percy, a Annabeth fala alguma coisa no ouvido dela e ela escolhe Chris Rodrigues. Após ouvir a sua missão narrada por ela mesma, né, que eu acho que já mostra parte da insegurança que Clarice tem, e eu acho que a série tem abordado de uma forma muito boa a insegurança de Clarice, os medos de Clarice e a própria questão dela com relação a Ares. Eu acho que isso tem sido abordado de uma forma bem legal na série. Clarice deixa de ser só uma valentona, sabe? Ela tem cicatrizes e, na verdade, eu não lembro qual é o livro, mas tem um outro livro que ela tem uma interação com Percy especificamente, não lembro se é Diário do Semideus, não lembro, que tem alguns contos, algumas histórias que a gente acaba conhecendo um pouco mais sobre Clarice. E Clarice fala um pouco sobre si pra Percy, e é nesse momento que a gente percebe quanto ela também é sofrida por essa questão, por ser filha de um deus mitológico, né? De um deus grego. Meu Deus, como Ares, né? É. Sério. E aí, após ela receber essa missão e escolher, né, quem vai com ela, Ela percebe que a Annabeth sumiu. Ela percebe, né, que Annabeth sumiu, que Sumiu com Percy pra fazer a missão dela e Tyson. E aí a cena corta pra Percy, Annabeth e Tyson lá no Princesa Andrômeda. Primeiro tem Tântalo, na verdade. A primeira cena que tem é de Clarice, é Tântalo dizendo assim, você precisa escolher um outro companheiro seu, outro companheiro de viagem, já que Annabeth
agora que todo mundo odeia a Annabeth porque ela fugiu de uma missão que não era dela. Então você vai ter que escolher um outro companheiro de viagem. Aí a gente corta a cena e vai direto pro Princesa Andrômeda. E fala, né, que eles agora são inimigos. São inimigos odiados. E se ela encontrar pela missão, era para... dar um fim. Dar um fim. E aí, beleza, eles chegam no... Princesa Andrômeda. E estão lá, o quarto dele reservados, né? Isso é um momento que a Raíssa fez a brincadeira ali no início. É o momento que eles veem um vídeo recrutando que fizeram, né? Eles não viram o vídeo aí, não. Aí acho que a coisa mais importante que a gente tem nessa cena, na verdade, é Tyson, na verdade, se eu não me engano, percebendo que Percy tá seco. Que eles vão trocar de roupa e Percy não troca de roupa, porque Percy tá seco. E nesse momento o Tyson começa a falar, tem um cheiro que eu não gosto aqui, tá fedendo aqui, o cheiro tá muito ruim, tá muito ruim, tá muito ruim. E aí Annabeth e Percy começam a conversar como se fosse um casal de idosos, brigar. Então, e aí Tyson tá parecendo um filho deles. Ele vai, basicamente, gente, tô ouvindo, minha audição é diferenciada, que eu sou um ciclope, né? Eu tô aqui diferenciada. Longe, mas eu queria dizer que eu estou ouvindo tudo. E aí Tyson reclama que tá fedendo. E aí ele sai do banheiro após trocar de roupa e fala assim, isso é cheiro de monstro. E a gente corta pra cena e a gente volta a ver Clarice partindo em sua jornada completamente sozinha. Que essa é a parte que a gente já conhece no livro, né? Que ela parte sua jornada sozinha. Só que nesse momento aparece Ares, que é uma cena que a gente sabe que acontece, mas a gente não vê, né? Até porque a gente vê pelo ponto de vista de Percy. E nesse momento, Ares é eleito o pai do ano, não é mesmo? Reforça as inseguranças dela o tempo inteiro e cede pra ela um exército de perdedores, né? Já que os perdedores devem tributo, como é que é o termo mesmo, eu não lembro, mas eles ficam em dívida, os perdedores de guerra ficam em dívida com relação a Ares. Então ele consegue um barco de ferro e essa tripulação para Clarice. E nesse momento ele joga as inseguranças de Clarice. Essa menininha aqui, vocês vão obedecer a essa garotinha aqui, essa menininha aqui que nunca teve uma missão. Não, ela é inexperiente. Assim, o que ele poderia fazer para deixar uma pessoa que já tá saindo numa missão sozinha, embora Clarice tenha aquela postura de pessoa forte, de mulher forte, Clarice ainda tá fazendo uma coisa pela primeira vez. É a primeira missão dela. Então é uma grande novidade que ela tá tendo de fazer sozinha e que ela teria de fazer sozinha, porque o oráculo diz isso pra ela. E ela tem esse exército de zumbis, mortos-vivos, como queiram chamar. E um detalhe curioso é que ele tem um dos personagens que ele é chamado de... que ele fala que ele veio da guerra dos streamings, né? E o nome, se eu não me engano, era de uma locadora. A guerra dos streamings, né, que ele morre, é de uma... Blockbuster, alguma coisa assim. É de uma locadora antiga que era famosa nos Estados Unidos. Se você assistir filmes que retratam a década de 80, 90, 2000, você vai ouvir falar sobre esta locadora. Certo? E a guerra dos streamings é porque os streamings acabaram com as locadoras. As locadoras, eu lembro na época aqui no Brasil, quando a Netflix surgiu, apenas por R$14 na época. Saudades. Você nem era vivo aí, né? Isso era 2010, por aí, 2012. Nessa época eu lembro que eu comprei o box da saga de Supernatural todo. Meu Deus. Claro que não tem completo, porque nessa época não tinha Supernatural tudo. Mas eu comprei porque a locadora tava fechando. Enfim, finalizei essa parte. Isso. E aí volta a cena novamente, né, pra eles... Do Princesa Andrômeda. Do Princesa Andrômeda, eles veem o Ciclope simplesmente ali relaxando. Lestrigões. Curtindo. Porque eles são muito grandes. Assim. Eles são os gigantes canibais, né? Eles estão ali curtindo, pegando doces, comendo. Sorvete, olhando o mar, olhando a piscina, né? Uma das coisas legais desse episódio, ele fica basicamente intercalando entre o Princesa Andrômeda e a situação de Clarice. Então, o vídeo também vai ser nesse vai e volta, certo? Nesse segundo momento no Princesa Andrômeda, né? Desculpa. No segundo momento do Princesa Andrômeda, é o momento que a gente vê
Ellison, né, Ellison? Isso. Que, como é que se diz? Que Percy viu no sonho de Groover atacando. E nesse momento a gente tem um momento que Annabeth a reconhece, né? Uma semideusa já formada do acampamento. A reconhece, é um momento lindo. Glória a Atena, honra a Apolo, honra a Atena, glória a não lembro a ordem, mas enfim, eles saudam os pais uns dos outros, o que eu achei um detalhe interessante, eu achei uma coisa bem legal. Muita gente especulou na internet se cada deus teria alguma palavra, honra, glória, lealdade, sei lá. Estavam especulando isso na internet, ou se seria algo assim, a primeira pessoa que fala diz um e a segunda pessoa que fala diz outro. Não sabemos. Não vimos muito. Só temos isso até agora. Enfim, mas aí a Ellison, ela finge que é uma pobre coitada, semideusa, num barco que tá indo num navio, né? Ela tá tirando férias, né? Porque na verdade ela tem mais de 18, então ela deve pode... ter bem mais de 18, porque a Luke já tem 19. Então assim, ela tá ali simplesmente curtindo. E diz que tem outros semideuses lá. E quando eles falam que tem monstros, ela vai sair correndo e perguntam, mas você vai pra onde? Ela fala, não, tem outros amigos semideuses aqui, preciso avisá-los. E aí Percy percebe que é uma emboscada, que não vai dar certo, que ela tá indo na verdade fazer outra coisa, porque ele já viu pelo sonho de Groover que ela tentou. Não só que ela tentou atacar Groover, mas que ela é aliado de Luke. E aqui a gente começa chute, porrada e bomba. É isso que acontece. No caso aqui, adagas, espadas. Porque é um pouco diferente. Porque ela realmente tem adagas e espada. Começa uma luta entre eles, né? Entre os três, Percy, Annabeth e Ellison. E em determinado momento a gente já consegue ver realmente um detalhezinho ali, ó, começando a ser mostrado do defeito fatal de Percy. Não é só o defeito fatal dele, né? Ele protegeria uma pessoa que estivesse em desvantagem aí em qualquer situação. Então ele, como é que se diz, se joga na frente de Annabeth, tira ela da adaga e ela está lançada para fora do barco. Uma coisa que a gente não falou, nesse momento, Tyson, eles pedem pra Tyson, antes da briga começar, eles pedem pra Tyson voltar pra cabine que eles ocuparam, por assim dizer, pra que ele arrumasse as coisas. Quando o Tyson chega lá e tá lá arrumando as coisas, que eles voltam pra cabine, eles pegam a mochila de Ellison, que ela tava segurando, e percebem um cartãozinho com uma foice, certo? Que seria o símbolo de Cronos. Uma das coisas interessantes sobre a foice é que se você virar o cartão, ele também parece um C. Pra mim parece bastante um C. Se tiver em pé, parece uma foice, se tiver deitado, parece um C. E aí, eu acho que é nesse momento que eles assistem o vídeo e percebe e tem o símbolo de Cronos, né, em todas as... Na televisão passando, porque eles estão falando, Princesa Andrômeda é basicamente uma grande convocação para os semideuses passarem a fazer parte do bonde do Cronos, por assim dizer. Então, e aí nessas fotos a gente tem fotos de várias coisas e vários monstros estão envolvidos. E é nesse momento que a gente tem a cena que seria de um cão infernal e também a dos lestrigões jogando boliche. Eu queria ter visto essa cena mesmo, eles jogando boliche, não apenas eles comemorando ali. E um detalhe interessante é que a bola de boliche, ela tá pegando fogo, né? Porque acontece isso, né? Na série mostrou quando eles pegam a terra, Que eles eles moldam. amassam, e quando eles moldam, eles têm o poder ali de transformar em fogo. Então eu acredito que seja a mesma coisa. Quando eles pegam bola de boliche se transforma em fogo e eles jogam. Eu achei muito bacana. E aí volta, né? Depois de eles assistirem isso daí, volta novamente pra cena de Clarice e ver o desafio, porque ela começa a encontrar os guerreiros e os guerreiros estão ali sentados, tipo, só tô aqui passando isso aqui porque tem que passar. Não tem o que fazer, não tem nenhum motivo pra fazer isso. Eles estão cantando, eles obedecem Ares porque é o deus da guerra e eles devem, né, por assim dizer, a Ares, mas eles não estão nem aí pra uma adolescente. Em resumo, eles não estão nem aí pra uma adolescente. E ela tenta, inclusive, falar com eles da mesma forma que o pai fala, chamando de verme, aumentando a voz, gritando. E não funciona, né? Não funciona. Eu acho também que é um momento interessante também desse aspecto. Primeiro porque eu acho que
Ares fragiliza a imagem dela enquanto capitã, enquanto líder, quando ele a apresenta para a tripulação. E eu acho que também mostra como eles também não têm interesse de lutar, certo? E aí, nesse momento, Clarice precisa sentar, parar, respirar e se reinventar, descobrir como é que ela vai fazer isso. Uma coisa interessante é que os tripulantes, eles estão cantando uma música, e a música fala também sobre os Campos Elíseos, que é uma coisa que ela vai utilizar lá na frente. Que eles falam sobre descansar, lutar, eles falam dos Campos Elíseos. Eu acho, pelo menos. É isso, me lembro. Ele fala dos campos. No final eu sei que eles falam. Saudamos assim. e partimos de Asfódaros e tal. É. E novamente volta aquilo, né? Enquanto ela está pensando sobre o que vai fazer com relação a isso. A gente é jogado de volta pro Princesa Andrômeda, com eles descobrindo o que vai fazer. Logo no começo do vídeo, logo no começo do episódio, Percy e Annabeth combinam uma palavra, que é graça, para quando ele estiver se afastando ou se aproximando do lado ruim da profecia, da grande profecia. E essa também é uma pequena alteração que a gente tem aqui com relação aos livros, porque aqui Annabeth, ela vai tentando, do segundo episódio pra cá, ela vai tentando contornar o fato de saber da grande profecia e de não poder contar para Percy porque porque Quirrell pediu para que ela não contasse. Então, toda vez, e aqui a gente vê que Percy, ele tende a se aproximar da questão da vingança. Ele tem um pensamento vingativo com relação a Luke. Ele tem um pensamento de... Eu não sei se é um pensamento vingativo, ele tem um pensamento de resolver de o eliminar. problema. Mas eu acho que não é só isso não. Existe tem um perigo, um semideus está causando perigo ao acampamento. Como é que a gente resolve? Sim. Eliminando o perigo. Resolveu. A verdade é essa. Então assim, a mente dele é um pouco mais pragmática. No caso não sai. Pragmática. Então assim, eu não sei se eu agiria muito diferente. Não, nem eu, na verdade. Eu acho que eu não sei se eu agiria diferente estando no lugar de Annabeth. E aí a Annabeth, ela vê a situação e fica com esse... Preocupado dele ir pra esse lado ruim, que seria aquela pessoa que ajudaria a tombar o Olimpo. Se ele seguiria uma linha mais de Superman ou do Batman? As pessoas entenderam muito bem, muito bem. Enfim, eles ficam nesse debate, né? Porque tem um derrotar, mas manter vivo, e tem outro derrotar matando. É porque a Annabeth acha que é um pouco diferente do livro, que é a motivação dela, mas ela ainda acha que pode salvar Luke, né? Ela acha que ainda pode fazer alguma coisa por Luke. Tanto que ela fala, né? Aqui na série trata muito mais a relação deles como de irmãos. Tira um pouco daquela coisa de... Até agora, pelo menos. Tira um pouco daquela coisa de que a Annabeth teria um crush por Luke, né? Trata como se fossem irmãos mesmo. O que pra mim é mais coerente. Porque ele viu... Quer dizer assim, do ponto de vista dela, eu acho até que faz sentido. Ela tinha 7 anos, então ela poderia ficar encantada e ir alimentando isso daí, até que esse encantamento virasse realmente uma espécie de paixão. Pelo lado dela, eu acho que é até coerente. Pelo lado de Luke, que seria, na verdade, problemático. Porque ele havia com 7 anos. Eu achei bem problemático. Tá bom? É isso. Eu achei problemático. Enfim, ainda no Princesa Andrômeda, Percy está tentando resolver a situação. Ele vai lá até onde supostamente está Luke. E aí acontece mais ou menos que nem no livro. Eles estão do lado de fora, conversando, tagarelando. E aí a gente vê novamente a habilidade de Tyson. Duas coisas na verdade. Uma é que Alicent chega nesse momento com os Lestrigões, revoltadíssima. Ela chega com os Lestrigões e uma coisa que não é exatamente uma curiosidade nem nada, assim, é só uma questão de percepção, né? Em alguns momentos da cena que a gente tem Tyson e Annabeth, é muito engraçado você olhar, porque ele é muito baixinho. Tem um determinado momento que você vê aparecendo ela aqui, ela aparece só dos olhos pra cima, aí quando chega na parte de Tyson, você não vê a cabeça de Tyson, só aparece do pescoço pra baixo, porque a diferença de altura deles é muito grande, então a cena acaba ficando engraçada. E voltando. Tanto que vai mostrar ela, mostra assim de cima, assim, mostra o queixo dele e ela ali embaixo. É muito boa, a cena é muito boa. E nesse momento, Tyson começa a falar o que tá acontecendo lá dentro da sala,
com as vozes do pessoal que tá lá dentro, das pessoas, Ellison, Luke e o restante do pessoal. Uma outra curiosidade sobre essa cena é que a gente tem Andrew Alves Tavares, esqueci. O que supostamente faria Chris Rodrigues, teria feito Chris Rodrigues na primeira temporada. Ele aparece aqui novamente, só que dessa vez a gente já tem uma pessoa oficialmente como Chris Rodrigues, que é, eu esqueci o nome da Kevin Chacon, eu acho. Então, não lembro o nome. Vamos continuar. Enfim, então a gente já tem um ator oficial de Chris Rodrigues, mas ele aparece aqui novamente ainda como o capacho de Luke. Isso não mudou, então o personagem dele era capacho de Luke, talvez o capacho Chris Rodrigues, e atualmente é capacho de Luke. Agora, eu não sei se isso foi feito, mas assim, alguns semideuses não voltaram, certo? Alguns semideuses que não retornaram, não deram notícia. Será que o Dionísio já não deveria saber, pô, isso aqui está envolvido, isso aqui não está? Porque aquele, por exemplo, ali deveria estar com a lista de semideuses que foram pro lado de Cronos. Mas possivelmente, se avistados, serem... A não ser que você pense na possibilidade, por exemplo, o Luke já tem 19 anos. A não ser que você tenha alguns semideuses que estão nessa situação também. Já são semideuses mais velhos que poderiam não voltar para acampamento. Eu acho que tem algumas coisas que poderiam ser justificáveis. O problema é se você visse um de 14, 15 anos, mas eles aí, os que estão com o Luke, parecem mais velhos. Esses que aparecem com o Luke parecem mais velhos, não parecem tão jovens. Sim. Então, assim, talvez sejam semideuses que já tenham concluído seu tempo no acampamento meio-sangue. Esse seria meu primeiro palpite. O segundo, não pensei ainda. Mas meu primeiro palpite seria esse, que talvez ali já fossem os semideuses mais velhos. Nessa cena também, aproveitando o gancho, nós temos... A gente sabe que Luke... Duas coisas que a gente sabe sobre Luke. É que ele sabe a grande profecia e acha que Percy também deveria saber sobre a grande profecia. E ele sabe, pelo que eu entendi, ele sabe a profecia palavra por palavra. Annabeth sabe um resumo. Bati a mão. Annabeth sabe um resumo da profecia. Então há uma compreensão diferente da profecia. E insegurança de Annabeth por ela não saber isso. Por ela não saber exatamente a profecia. Sem contar que a profecia, isso é uma coisa que a história deixa bem evidente, é que a profecia ela pode ser interpretada de formas diferentes. Né? Uma coisa assim sobre o nosso lado humano. A gente interpreta diante daquilo que a gente conhece, diante daquilo que a gente acredita e muitas vezes diante daquilo que a gente prefere. E eu acho que é isso que acontece com o Luke. Porque pra mim não faz o menor sentido. Eu entendo a questão dele, defendo na verdade o ponto dele de achar que os deuses olimpianos são injustos. Eu concordo com ele, mas eu não consigo compreender ele ir pro lado de Cronos. Cronos comeu os próprios filhos. Pelo menos os olimpianos estão deixando ser vivos. Quer dizer, pra mim já tem uma diferença. Mastigou, engoliu. O outro, na verdade não mastiga, ele só engole. É basicamente tipo um presidente comandar mal um país, aí você quiser remover ele à força e colocar um pior. É tipo isso. É quase isso. Mas enfim, nesse momento o Tyson é separado de Annabeth e de Percy, é levado pelos Lestrigões. E aqui tem outro aspecto que eu acho bem interessante, que é com relação a Luke também. Ele basicamente ele faz aquela coisa assim, somos todos amigos aqui. Aqui, monstros, semideuses, estamos todos juntos, somos todos amigos. Tyson extremamente... Somos todos Lestrigões. Eles são extremamente bem tratados, né? Tyson é extremamente bem tratado. E isso é uma coisa que Percy percebe. E aí eu vou elogiar aqui o Walker. Tem uma cena que foca no rosto de Percy e ele faz uma expressão assim, meio de dor, sabe? Tem um quê de dor ali no fundo, que é falando que pra mim ficou assim, é assim que eu tô que eles tratam meu irmão e eu não tô querendo nem chamar de irmão, sabe? E Tyson é extremamente educado, extremamente amoroso, extremamente carinhoso com Percy. E nesse momento vem uma das coisas que eu também adorei, que é o fato de Tyson ser mais inteligente do que no livro. Não que Tyson seja burro no livro, mas ele é muito inocente e aqui ele é um pouco mais sagaz. Ele tá ali com a ajuda dos Lestrigões, inclusive, novamente, com a bola de boliche de fogo. Ele cria uma bomba para criar uma distração, não apenas uma distração, mas incapacitar um pouco também o outro lado para ele conseguir fugir com Percy e Annabeth. Foi muito inteligente. E eu achei assim uma sacada muito sagaz. E
terminando sobre o discurso de Luke, né? O discurso de Luke, nesse momento, ele é muito importante, porque o discurso de Luke, ele é coerente. E é persuasivo também. O discurso de Luke é persuasivo. Isso é uma das coisas que eu acho interessante sobre Luke. E começa a parecer que Thalia faria a mesma coisa se estivesse viva. Ah, só que aí no 4º episódio, a gente já descobre o quê? Que Thalia, se visse um negócio desse, mexeu com a Thalia assim. É que nem aquele meme, pela criança eu dou a minha vida. Essa é Thalia com a menina Beth. Mas eles não queriam continuar no acampamento, por exemplo, por conta de toda essa raiva que eles têm com os deuses. Então isso mexeu muito com a Annabeth, porque a Annabeth começou a ter as lembranças dela com Thalia. E eu acho que na série isso também é reforçado, porque lá na primeira temporada a gente tem, como é que se diz? A Athena deixando a Quimera entrar pra perseguir eles, porque ficou ofendida porque a filha não impediu que uma outra pessoa fizesse alguma coisa. Quer dizer assim, coerência temos? Não. Porque assim, É absurdo. ela ia fazer o quê? Ela ia esfaquear a Percy pra Percy não enviar a cabeça, porque ela ainda chega e fala assim, acho que não é uma boa ideia, acho que não se sentia ofendido. Mas aí o problema é seu. Mal sabia ela que o problema seria dela também. Não, porque ela sabe que poderia persuadir Percy a Percy não enviar. Ela poderia persuadir. Ela poderia tentar mais. Ela poderia tentar mais. Mas ela, de certa forma ali, parte dela, Concordo. achava aquilo ali... Coerente. Também acho. Beleza. Enfim. A bomba explode, todo mundo corre pra lá. E aí temos eles no Pode bote. salvar vidas. E Luke olhando para Walker olhando para Luke, aquela cena romântica. Percy. Oh. Luke olhando pra Percy olhando pra Luke. E uma coisa interessante também é Luke não permite que eles sejam atacados. Embora Luke também fale que não, a gente vai derrubar o acampamento, todo mundo que estiver nele, mas quem quiser vir com a gente estará salvo. Mas ele tem algo meio... Não é misericordioso, não é a palavra que eu quero. Mas ele impede realmente que os outros sejam atacados. Porque Ellison tá com sangue no olho, né? Depois de ser jogado dentro d'água. Enfim. E aí é isso. E aí Clarice chega, faz o discurso, se eles querem continuar, os recrutas, né? Querem continuar sendo perdedores ou se querem tentar ir para os Elísios e querem continuar com ela e tal. E isso daí é muito importante porque alguns deles... Porque muda a lealdade deles. Eles passam a ser leais a Clarice. E não só isso. Uma coisa interessante, a gente falou aqui perdedores. Eles são perdedores, certo? Mas eles se identificam com Clarice e Clarice de alguma forma claramente se identifica com eles. Tem alguma coisa em Clarice naquele momento, insegurança, os problemas com Ares, a completa falta de respeito que Ares tem por qualquer ser vivo, faz com que, apesar de que em tese Ares é o patrão das Amazonas, mas bem teria que olhar isso aqui. Mas enfim. Beleza. E aí... Eles passam a seguir. Eles passam a seguir e dentro disso, após ler as coordenadas para onde eles iriam, ele chama capitã, as coordenadas estão erradas. Tem certeza que isso aqui fica em tal local? E era na terra e não no mar. E aí Clarice lembra que Percy avisou que as coordenadas estavam erradas, que não era aquilo, que ele teve um sonho. E que o sonho não era de tanto, ela era dele. E aí muda a cena, volta pra Percy e Annabeth e Tyson no bote. E aí conversando sobre a importância de que Annabeth também estava passando a achar que Percy deveria saber da profecia. Da grande profecia. E assim a gente finaliza esse terceiro episódio, que particularmente, né, a gente já assistiu, nesse momento que a gente tá gravando o vídeo, a gente assistiu até o 5º episódio. E pra mim, de todos os episódios, eu acho que é o mais curto, se eu não me engano, e pra mim também é o mais fraco dos episódios. Ele é um dos episódios que menos me deixou, assim, mais animada e tal. O primeiro e o segundo episódio são muito bons, e o terceiro eu achei um pouquinho mais fraco do que os outros, mas de modo geral, eu gostei do episódio. A segunda vez que eu assisti, eu gostei mais do que a primeira. A primeira eu fiquei mais fraco. Eu esperava um pouco mais. Eu achei fraco. Tem um monstro lá, quer dizer, as melhores cenas pra mim são as dos Lestrigões no Princesa Andrômeda. Sim. Porque eu dei muita risada. Os Lestrigões, dava pra fazer, caso com certeza faria amizade com os Lestrigões. Se eles não estivessem tentando matá-lo. É sobre isso.
Então é isso, meus semideuses. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês mais gostaram, a mudança que vocês mais gostaram nesse episódio. Aquilo que vocês falaram assim, poxa, acho que isso aqui não combinou. Que a gente vai responder todos os comentários dando a nossa opinião. Então lembre de curtir esse vídeo, hypar muito esse vídeo para que ele chegue a mais semideuses, certo? E lembre de se inscrever no canal, aqueles que ainda não estão inscritos. Ativar o sininho. Ativar o sininho e é isso. Aquele abraço. Fui! Fui!